Muito bem, então bem-vindos a mais esta nossa série de perícopes, hoje para o quarto domingo após Epifania, da série Trienal C, e o texto de hoje do Antigo Testamento é Jeremias 1, 4 a 10, que é um texto bastante conhecido, é uma bela perícope que introduz o profeta Jeremias no mundo profético, é o seu chamado para ser profeta em Judá. E, como sabemos, além de profeta, que está sendo chamado nesse momento, Jeremias já é sacerdote, ele então ocupa duas funções. Não é sacerdote propriamente em Jerusalém, ele mora em Anatote, que fica mais ou menos uns 5 quilômetros ao norte de Jerusalém, mas é de lá que vêm os sacerdotes para servir ao povo de Deus em Jerusalém. Anatote é uma das 13 cidades que foram designadas por Deus para serem cidades especificamente dos sacerdotes, tanto nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim. Na divisão do reino político, que aconteceu lá em 977, com a separação do sul e norte, Anatote foi integrada ao reino do sul, bem na divisa, então, com o reino do norte. Isso tem algumas consequências. Por exemplo, Paulo, o apóstolo, nós sabemos que ele era da cidade, era da tribo de Benjamim. Portanto, ele é como o maior apóstolo do Novo Testamento, tanto para judeus quanto para gentios, ele se equivale a Jeremias, eles são conterrâneos, portanto. Né? E assim como Jeremias foi profeta para judeus e gentios no Antigo Testamento, e ambos são, então, da tribo de Benjamim, uma tribo pequena, na divisa, e isso talvez possa ter consequências também para uma espécie assim de autoestima, tanto do profeta Jeremias quanto do apóstolo Paulo. Mas Deus vai mostrar que isso não é importante. É importante são outros valores, outras realidades que o texto vai nos chamar a atenção. Vamos ao versículo 4, então Jeremias 1, versículo 4. Vayhi devar Yahweh Elai lemor. Vayhi é comum, vem do verbo hayai, é imperfeito, com vav consecutivo, então e aconteceu. Quer dizer, normalmente se traduz e veio a palavra, mas vir em hebraico é um outro verbo. Aqui aconteceu, porque algo vem de fora. Não é uma situação interna, circunstancial no profeta, mas isto ocorre quando Deus decide. Então, e aconteceu a palavra de Yahweh a mim, Elai, para mim, eu mais o sufixo da primeira pessoa do singular, dizendo. É interessante aqui nesse início aqui, embora seja muito comum essa expressão, Vayhi devar Yahweh, veio, aconteceu a palavra do Senhor. A pergunta é como essa palavra veio. Tá? É uma voz, é uma pessoa, é uma visão, é um sonho, o texto não diz isso, mas aqui pode ser talvez muito mais do que uma simples voz, pode ser até mesmo uma pessoa. Lá no versículo 9 nós temos uma manifestação física de Deus ao profeta Jeremias, como logo nós vamos ver. Talvez aqui nós tenhamos, então, a manifestação de uma pessoa e talvez seja até a própria pré-encarnação de Cristo. Tá? Quer dizer, há uma voz externa, audível, mas o profeta não vê. Não vê, ele ouve a voz, mas ele não vê um ser propriamente. Versículo 5, Beterem hetzarecha babeten yedaticha. Beterem, a preposição be aqui está ligado com terem. Terem significa antes de ou antes que. E o be, então, seria assim, em antes que.
É importante que terem sempre no hebraico ele está anteposto ao verbo no imperfeito. Então, o que virá sempre será algo que está no imperfeito. E o verbo que está aí, etzarevka, é polêmico. Você observa lá, tem uma nota, é um quetiv aqui, um quetiv que significa, está escrito, está com um vaf aqui, etzavreka. Mas se esse vaf está aqui, for parte, esse é o quetiv, então o verbo seria de sur. Mas tem um querer, quer dizer, está escrito assim, lá na margem tem um que, do querer significa leia dessa forma. E lá na margem os escribas colocaram então o verbo etsar, do verbo yatsar, com dagues forte depois do aleph aqui. Então, tanto sur quanto yatsar são sinônimos e essa diferença aqui na forma verbal não vai ter muita implicação. Yatsar ou sur significa moldar. Então, antes de eu te moldar. É importante este eu te moldar, quer dizer, babeten, no ventre materno, yadaticha, eu te conheci. Independente do que Deus faz na criação, no nascimento, na concepção do ser humano, Deus está lá presente. Desde o início, desde a origem da vida, etc, etc e tal. Deus está lá como numa situação como um mármore, né? Que dali vai sair então uma imagem, vai sair uma arte, e assim Deus faz com o profeta Jeremias e tecnicamente Deus faz conosco também. Quer dizer, então essa participação não é só pai e mãe, mas Deus está presente nesse processo. Tá? Babet, no ventre materno, e aí o verbo yadaticha, o verbo yadá, é frequente, conhecido, né? Eu te conheci. Então, esse K no final é da segunda, sufixo da segunda feminina, segunda masculina singular. Então, é a primeira pessoa do imperfeito, do verbo yadá, mais o sufixo da a segunda pessoa singular masculina. Eu te conheci. Então, vê aqui um caráter assim de presciência divina neste ato. O beterem tetse me rechem tikdashtika. O beterem, de novo, em antes que tetse, é o imperfeito, é a segunda pessoa masculina do imperfeito, do verbo yatsá, né? E antes que saísses, merechem, rechem é útero, é o útero materno, é algo muito similar ou sinônimo com beten, na linha acima, tá? Do ventre, agora o verbo kadeshtika, o verbo é kadash, esse que está no rifil, primeira pessoa do singular do rifil, mais o sufixo da segunda masculina singular. Kadash pode ser santificar, pode ser consagrar, mas normalmente é um verbo que é usado assim para separar para uma missão, designar para uma missão especial. Navi lagoyim netaticha. Navi, profeta, a lagoyim, goi, e aqui está o masculino plural, goyim, as nações. Então, eu te designei, eu te separei para profeta, Navi, as nações. Ou então, talvez fique melhor assim, Navi lagoyim netachika. Então, profeta às nações eu te dei. O verbo é natan,
e aqui está no perfeito com o sufixo da segunda masculina singular. Natan é dar, normalmente, mas aqui talvez seja muito mais como se usa às vezes em contextos da monarquia. Natan significa empossar, colocar, instalar, algo desse gênero. Então aqui, sem mudar a maneira, né, de que como Deus gera filhos, é importante que Deus dá a esta criança o caráter, o temperamento, os talentos que o qualificam para uma função tão importante. Não é? Então, não é um sentimento interno do profeta que o qualifica para tal, mas é a designação pessoal de Deus que o chama para esta função. Versículo 6. Vaiomar, Haha, Adonai Yahweh. Vaomar, quer dizer, é a primeira pessoa do singular, do imperfeito, do verbo amar, com o vá consecutivo. E esse vá, aqui no começo, é mais adversativo. Mas eu disse. Tá? Mas eu disse, ahá, quer dizer, ai de mim. É uma expressão assim de desespero, uma expressão de medo, de receio. Tá? Isso acontece, por exemplo, é comum lá no livro, né, em Josué, no capítulo 7, né? Josué, após a derrota diante da cidade de Ai, ele diz assim, ai de mim. Né? Ou mesmo em Juízes, muitas vezes, especialmente Gideão, quando ele, ao ver o anjo do Senhor, não é? Ele então... ele fica um pouco, bastante assustado, ele usa essa expressão. Então, ahá significa algo de medo, algo que pode até provocar um temor bastante forte. Tá? A expressão Adonai Yahweh é comum nos profetas, mas é bom sempre lembrar, né? Você pode observar ali a segunda, Adonai é conhecido, mas olha para a vocalização da palavra Yahweh e compare lá em cima com o versículo 4. Quer dizer, lá em cima você tem um Yod, um Shevá e depois um Kames. Aqui você tem um Yod, um Shevá, um Holem e um Hirek. E aqui, no versículo 6, esta vocalização vem de Elohim, e isso acontece toda vez que a palavra Yahweh está precedida por Adonai, porque nós sabemos que Yahweh recebe as vogais de Adonai, mas quando Adonai vem antes da palavra Yahweh, do tetragrâmata, então Yahweh recebe as vogais de Elohim, e nós pronunciamos exatamente Adonai Yahweh. Tá? Na sequência, Hine lo yadati daber ki na'ar anoki. Hine, eis que, olhe para mim, eis que lo yadati daber, eu não sei. Yadati vem do verbo yadai, é a primeira pessoa aqui do perfeito, eu não sei. Daber é o infinitivo construto do pio aqui. Não sei falar, né? Ki, porque na'ar anuki, porque eu sou na'ar. Essa palavra, normalmente traduzida por criança, na verdade, ela pode ser tanto criança, isso aparece lá em Êxodo 3, Êxodo 2, versículo 6, quando Moisés é encontrado dentro do cesto no rio Nilo, então lá ele é chamado de Na'ar, ele tinha apenas 3 meses. Não é? Mas se você olhar, por exemplo, para 1 Reis, capítulo 3, versículo 7, Salomão, quando ele é designado para substituir o seu pai Davi, ele se considera um Na'ar, uma criança. Quer dizer, então, Salomão não era propriamente uma criança, era uma pessoa adulta. Então, essa expressão Na'ar, ela envolve um período tanto da infância, de um infante,
quanto pode se estender também para uma vida mais adulta. Mas, na realidade, no contexto, você pode ver que, diante de uma situação de receio, de medo, de temor, essa palavra nar tem muito mais um aspecto de sentimento de incapacidade, sentimento de imaturidade para a função, do que propriamente uma realidade com qualificação. Versículo 7. Vayomer Yahweh Elai ao tomar Naar Anoki. Mas disse, eu falei, mas falou Yahweh para mim, ao tomar. Aqui o ao é uma partícula negativa que se usa com o imperfeito, mas com o sentido imperativo negativo. Tá? O verbo tomar está na segunda masculina singular do imperfeito, mas quando precedido por esta partícula negativa, então ela se torna um imperativo negativo em hebraico. Não digas Naar Anoki, criança sou eu. Aqui há uma espécie assim de uma frase nominal. Tá? Criança sou eu. Incapaz sou eu, ou, sei lá, imaturo sou eu, alguma coisa parecida. E aí vem a razão, que ao kol asher eshlachach telek. Porque, e aí interessante que Deus logo vem com uma ordem, Deus logo vem para lhe dar uma função. Deus não entra nem na análise do critério da sua desculpa, mas Deus lhe dá logo a função. Ao kol asher, sobre tudo, sobre, kol, tudo, asher. E é o pronome relativo, sobre tudo o que. E tudo o que aqui pode ser tanto sobre pessoas quanto sobre situações. Tá? Eshlachach. E aí o verbo é shalach, que está no kal, primeira pessoa do singular, com o sufixo da segunda masculina singular. Porque a tudo o que eu te enviar, shalach, né? Telek. Telek é a forma do imperfeito da segunda pessoa masculina singular, do verbo halak, que significa ir. Então, a tudo a quem eu te enviar, irás. Ou a todas as pessoas a quem eu te enviar, irás. Simples assim. Ve'et kol asher etzavreka tedaber. Ve'et, e aqui, e tudo, né? Et kol asher, e aqui é o sinal do objeto direto. E tudo o que eu te etzaveka, o verbo está na primeira pessoa, do imperfeito, do verbo sivá, que significa ordenar, orientar, designar, e aí, de novo, com a segunda pessoa. E tudo o que eu te designar, te daver, falarás. É o imperfeito, segunda pessoa do mesmo verbo que já apareceu, é imperfeito do pio, então falarás. Então, veja aqui, então, rapidamente, uma palavra de extremo encorajamento para o profeta. O profeta é um embaixador de Deus, né? E que mas Deus vai mapear o seu trabalho. Isso tira o peso, né, dos ombros do profeta, que é um jovem e que se sente inexperiente, não é? Por quê? Porque o comando não está no profeta, o comando está em Deus. Tá? Juventude e inexperiência necessariamente não desqualificam quando Deus chama. Deus vai qualificar aqueles que Ele está comissionando, como Ele faz com Jeremias aqui. Versículo 8. Al tirar mi peneichem. De novo, a partícula negativa, não, aí é o verbo iare, segunda masculino singular do imperfeito. Não temerás, não terás medo. Mi peneichem, diante de, ou a partir da
das faces deles. Né? Quer dizer, aqui você tem, Deus claramente coloca a oposição, ele não esconde a profeta. Né? A mensagem profética não é, em águas tranquilas, não é um céu azul, mas são águas tumultuadas, né? Há nuvens que estão aí constantemente. Deus coloca isso, haverá antagonismo, haverá oposição, haverá carrancas, né? Hostilidade é interessante que essa expressão não temas, ela foi dita várias vezes no contexto da Guerra Santa, quando o povo de Deus vai conquistar a terra da promessa e sempre há os inimigos com os quais ela tem que se defrontar. E Deus aparece com essa expressão, não temas. Tá? E aí vem a razão. Na segunda parte do versículo 8, Ki iteka ani lehatzilecha neum Yahweh. Porque iteka ani, aqui é o et, o sufixo et, que é equivalente a im, em companhia de, mais o sufixo da segunda masculina singular, porque contigo eu estou. Normalmente Isaías usa a palavra im, daí vem a palavra Immanuel, essa é uma das preferidas de Isaías. Jeremias usa a palavra iteka, Deus está, eu estou contigo, tá? Mas eles são sinônimos, são equivalentes. Tá? Lehatzileka, o verbo é natsal, veio da forte ali, houve assimilação do nun, tá? E a forma é do rifil, infinitivo construto, mais o sufixo da segunda masculina singular. Para te salvar, Neum Yahweh, oráculo do Senhor. Essa palavra salvar aqui não implica necessariamente livrar de perseguição, livrar de bullying ou preservar da morte. Muitos profetas morreram, não é? E foram perseguidos e assim por diante, não é? E Deus lá no versículo 19 vai dizer a Jeremias que haverá uma peleja contra ele, haverá uma luta contra o profeta, né? Mas os inimigos não vão prevalecer porque Deus está com o profeta. Versículo 9, Vaishlach Yahweh et Yado. Vaishlach, o verbo é shalach, é kal, terceira masculina singular do imperfeito, mais o verbo consecutivo. E estendeu, estendeu o Senhor et yado, a sua mão. Yado, yad, mais o sufixo da terceira masculina singular, a mão dele. Então aqui você vê a questão, né, da pessoalidade de Deus. Deus é uma pessoa e ele toca. E ele está com o profeta, e ele estende a sua mão. Va yaga ao pi, o verbo yaga é o rifel do verbo nagar, e nagar significa tocar, tocar fisicamente. Tá? E tocou sobre a minha boca. Pi, mais o sufixo pé em hebraico, e o sufixo é da primeira pessoa. E tocou sobre a minha boca. Vayomer Yahweh Elai, e falou o Senhor para mim. Hine natati devarai befika. Eis que, natati, eu, de novo, é o perfeito, a primeira pessoa do singular, do perfeito, do verbo natan, eu dei, ou coloquei as minhas palavras, devarai, então, davar, e o plural devarim, e o sufixo, então, da primeira pessoa do plural, e o substantivo, da primeira pessoa do singular, e o substantivo está no plural. As minhas palavras na tua boca. Dentro desse contexto profético, nós lembramos que Isaías, no capítulo 6, sentiu o tocar da brasa nos seus lábios, não é? Tirado do altar, e que trazida pelo
pelo anjo, pelo serafim, e ele ouviu ali a voz do serafim. Aqui, Jeremias sente o tocar da mão do próprio Deus. Ouviu a própria voz de Deus. E o Rifel aqui, nesse verbo, que é o verbo nagá aqui, tocar, indica assim uma ação de deliberada, é uma ação causativa. As palavras do profeta não fluem dele, as palavras do profeta não fluem do seu interior, mas têm origem em Deus. Então, versículo 1, você tem Deus vindo ao profeta, aqui você tem o profeta recebendo as palavras internamente e logo a seguir vão ver que as profetas vão ser emitidas, as palavras serão emitidas pelo profeta. Então, você tem essa ação dinâmica do ministério profético. Versículo 10. Re'e hifkat shtika hayom hazeh al hagoyim ve'al al ha-mamlakot. Re'e, vem do verbo ra'é, um imperativo aqui, vê, não é? Então, hifkat tika, quer dizer, vem o verbo pakat, e aqui é o rifil, com o sufixo da segunda masculina singular. Então, eu te comissionei, pakat, então esse é o sentido no rifel, não é? Quer dizer, esse é o mesmo verbo, inclusive, que Deus usa quando ele comissiona Ciro, rei da Pérsia, para que vá construir o templo em Jerusalém. Quer dizer, não espera que isso aconteça, mas Deus entra em ação para movimentar pessoas, mesmo que não sejam do povo de Deus. Aqui o profeta é comissionado pelo próprio Deus. Hayom Hazé, o dia ou este, quer dizer, hoje, este dia, neste momento, Al Hagoyim ve al ha-mamlakot, sobre as nações, Goyim, então já apareceu lá em cima, não é? Nações, e aqui não está isento, não estão isentas Judá e Israel, porque eles se comportam exatamente como nações, não é? Mas outras nações, ve al mamlakot, mamlaká é reino, e mamlakot está aqui no feminino plural, reinos. Então, estende-se para bem longe, não é, o perímetro da ação profética de Jeremias. E aí seguem-se 4 verbos, mais 2. Qual é que é esse comissionamento? Qual é a implicação dele? Lintos, o lintos, le ha-havid, o la ha-ros. Natash, é o primeiro verbo aqui, significa desarraigar, arrancar com as raízes. Então, para arrancar é um infinitivo construto desse verbo, né? Todos eles são infinitivo construtos aqui, são 6 verbos com essa função. Tá? O segundo é natas, com sadê no final, são quase sibilantes, mas há uma sonância aqui para demonstrar, digamos, ênfase, não é? Natá significa derrubar, como se derruba um muro, como se derruba uma torre. Né? O le ha'avit, o verbo é avat, está aqui na forma do rifil, não é? E para destruir, na forma mais comum. O le haros, o verbo é haras, e aqui está com um rolem com uma mater, não é? Isso ocorre de vez em quando. E haras significa demolir.
Então, 4 verbos numa sequência, dando uma ênfase bastante, não é, negativa de destruição, de aniquilamento. E termina com 2 verbos que, de novo, são uma antítese a essa primeira imagem. Livnot ou velintoa. Livnot vem do verbo banar, que significa construir, então eu pedi o construto do verbo banar no cal, para construir. Velintoa, então do verbo natar, de novo, o infinitivo construto do cal, que significa plantar. São 2 termos que, inclusive, nos remetem para Gênesis, capítulos 1 e 2. Muito bem, aqui a descrição é feita em 4 formas verbais, em 4 verbos, e a construção em 2 verbos. Né? A destruição precede a construção. Quer dizer, então, a autossatisfação, o orgulho, a oposição contra o povo de Deus devem ser, do povo de Deus propriamente, deve ser destruída, deve ser aniquilada antes que a real construção venha a acontecer. E isso descreve muito bem o período de Jeremias, é um período de instabilidade, um período de conturbação, um período que precede o exílio, mas haverá também uma boa palavra que estão expressos os 2 verbos finais aí, com o retorno, com construção e um novo planejamento. É importante neste texto, não é o profeta, tá? A ênfase não está nele, mas está na palavra que vem de fora dele. Que, como nós dissemos no versículo 1, veio o profeta, depois foi colocado na boca do profeta e agora sai do profeta para as nações e para o mundo. Então, nós estamos aí ainda no período de epifania do Messias, então ele que nasceu para as nações e para os reinos, ele se dá de uma forma instrumental por meio da palavra que nós temos, a palavra falada, batismo, Santa Ceia. E a palavra toca o nosso coração, toca os nossos lábios. Essa palavra se encarna no Natal e ela se manifesta e se revela às nações através do profeta lá atrás e através do povo de Deus hoje. Obrigado.